Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda britânica, cujo álbum de estreia é, a meu ver, um marco, um dos principais marcos da transição da psicodelia para o rock progressivo. Eu estou falando do álbum de estreia do Family. Esse aqui, Music in a Doll's House, de 1968. Então, essa aqui é uma edição interessante, não tem faixas bônus, é uma pena, mas é muito bem gravada essa edição aqui. Aqui tem uma foto da banda. Tem bastante informação no encarte com uma letra minúscula. Vejam só como a letra é pequena. Então, para ler isso aqui só com lupa mesmo. Mas é bem informativo. E o Family, ele veio lá da cidade de Leicester, no Reino Unido, que escreve-se Leicester, né, mas a pronúncia é Leicester. E já em 1962, dois integrantes aqui que gravaram esse álbum e já estavam presentes numa banda chamada The Farinas. Temos aqui, desde aquela época, o guitarrista John Whitney, também conhecido pelo apelido de Charlie, e o saxofonista Jim King. Os dois já estavam nessa banda chamada The Farinas, que tinha um repertório muito voltado para o soul e o R&B. Completavam, era um quarteto, The Farinas, completava ali o Tim Kirchen no baixo e o Harry Overnow na bateria. E daí, durante um bom tempo ali, eles fizeram shows, chegaram a gravar um single em 1964 e foi lançado pela Fontana, mas não fez sucesso algum. Depois o vocalista Roger Chapman entrou na banda. Aí o John Whitney, que também era vocalista, que além de ser guitarrista era vocalista, passou a ser apenas guitarrista. E daí a banda tornou-se um quinteto. E também o baixista Tim Kirchen foi substituído pelo Rick Gretsch, que além de tocar baixo, também tocava violino e violoncelo. Então deu uma encorpada no som. E à medida que eles foram evoluindo, eles acabaram trocando o nome de The Farinas para Roaring Sixties, ainda com uma sonoridade bem calcada na música negra americana. Lá por volta de 66, mais ou menos, que eles conheceram o intrépido Kim Fowley, aí uma personalidade musical americana, que eu ainda vou falar sobre ele aqui no canal. Já cheguei a falar sobre ele, na verdade, num vídeo que eu falei sobre álbuns que nunca foram lançados em CD e provavelmente nunca serão. Eu falo do International Heroes, que é dele. E ele acaba rebatizando a banda para Family, porque na época eles faziam shows vestidos meio como gangsters, com ternos, chapéu e tudo mais. Então, para parecer com aquela família italiana, ele acaba rebatizando a banda como Family. Eles gostaram da ideia e embarcaram nessa. E foram também deixando o som um pouco à medida que isso já era 66 mais ou menos. A psicodelia estava começando a dar seus passos ali na Inglaterra. Em janeiro de 67, o Family sai de Leicester e se estabelece em Londres, que era mais funcional ali para shows e tudo mais. Eles são contratados ali pela Liberty para um single. E em setembro de 67 é lançado o single, o primeiro artefato sonoro da banda, que tem a faixa Seen Through the Eyes of a Lance no lado A e Gypsy Woman no lado B. Ambas composições da banda. E aqui a sonoridade deles já mudou completamente. Essas duas canções já mostram uma psicodelia, porém uma psicodelia mais torta, mais rebuscada, não muito parecido com nenhuma outra banda ali que também era da série psicodélica britânica. Essa mudança na sonoridade da banda acabou
desagradando o baterista, o Harry Overall. Ele saiu logo depois do lançamento do single e foi substituído pelo Rob Townsend. E em 68 eles gravam ali no Olympic Studios, em Londres, o que vem a ser esse álbum aqui, que é lançado em julho de 1968. 2 semanas antes eles lançam um single com Hey Mr. Policeman e Me My Friend, que entraria no álbum, então serve mais como um aperitivo. Mas o álbum mesmo, em julho de 1968, meados de julho, se não me engano, dia 19 de julho, é lançado o álbum. E fez um relativo sucesso na época porque, por causa da originalidade da banda. É um som bastante original e que veio a influenciar outras bandas muito boas que surgiriam no futuro. Por exemplo, a faixa de abertura, The Chase. The Chase me lembra bastante Gentle Giant, apesar de ser bem mais psicodélica do que progressiva. Mas me lembra muito Gentle Giant, principalmente dos primeiros discos. Só que o Gentle Giant nem existia. Naquele período, julho de 68, não existia Gentle Giant. Existia o Simon Dupree and the Big Sound. Então, The Chase, para mim, me lembra muito a sonoridade do Gentle Giant. Depois temos Mellow in Grey, uma balada belíssima também aqui, onde o Rick Gretsch faz um excelente trabalho de violino. Para mim, essa música tem uma pegada meio Genesis do primeiro disco. O Genesis já tinha lançado, em julho de 68, ele já tinha lançado o álbum deles. Perdão, o álbum não. Singles. O álbum só em março de 69. Mas eles já tinham lançado, acho que 2 singles, se não me engano. Mas mesmo assim, a diferença para mim é que o violino aqui do Rick Gretsch é tocado com muito bom gosto. Enquanto que, apesar de eu adorar o repertório do álbum de estreia do Genesis, eu gosto muito daquelas canções, mas não há como negar que os arranjos de corda ali deixaram as músicas meio gordurosas, meio xaroposas. A banda mesmo, o próprio Genesis, mais tarde diria que não gostou dos arranjos de corda ali do primeiro disco. Tanto que quando foi lançado uma caixa do Genesis, várias dessas músicas foram lançadas sem o arranjo de cordas e ficaram muito melhores. Então Mellow in Grey chega a me lembrar o Genesis. Depois temos Never Like This, a única música que o Family gravou que não é de composição de nenhum dos integrantes da banda. Era uma música do Dave Mason, do Traffic. Não por acaso, o produtor desse álbum é o Dave Mason. Era para ser o Jimmy Miller, porém ele já tinha se comprometido a produzir o Beggar's Banquet do Rolling Stones, que foi gravado mais ou menos na mesma época. Então isso impediu que ele assumisse. Ele chega a coproduzir com o Dave Mason 2 faixas aqui que eu vou comentar depois. Então, Dave Mason foi o produtor desse álbum aqui, e Never Like This é uma composição dele e que lembra bastante o Traffic. Aqui não pode-se dizer que a banda foi original, mas é muito bem executada essa versão. Depois, Me My Friend, outra música também belíssima, que tem uma pegada até meio medieval no começo, é francamente psicodélica, e com aquela psicodelia mais cerebral. É uma das minhas preferidas aqui desse disco, sem dúvida. Depois vamos com Winter. Winter é uma música que me lembra assim os Beatles do álbum branco. Também vale lembrar aqui que em julho de 68 os Beatles ainda estavam gravando o álbum branco, ele só sairia em novembro de 68. Então, eu não duvidaria que o Family tenha meio que influenciado os Beatles. Nem um pouco. Talvez. Para mim é uma música que estaria perfeitamente ali junto com Dear Prudence, com Glass Onion, ali estaria muito bem escalado ali no álbum branco. Depois, Old Songs for New Songs. Aqui, a banda volta às raízes de R&B. É uma música bem mais voltada para o Rhythm and Blues, pervertida ali com uma ou outra experimentaçãozinha, mas basicamente uma música mais de R&B. E a mais longa do disco tem mais de 4 minutos. As outras têm de 2 a 3 minutos.
Depois vemos Hey Mr. Policeman, que também tinha saído em single junto com Me My Friend. Aqui o saxofone predomina na música, é a música mais jazzística. E com o Roger Chapman canta com a voz meio anasalada aqui. Parece música de clube assim, mas ficou bem legal. Depois, See Through Windows. É pra mim a faixa que mais lembra o single de estreia, aquela psicodelia torta e esquizofrênica ali do single de estreia, do Seen Through the Eyes of a Lance. Pra mim tem aquela mesma vibe, aquela mesma pegada. E depois pra mim vem o ponto alto do disco, a dobradinha Peace of Mind e Voyage. É praticamente duas músicas coladas uma na outra. Peace of Mind desemboca diretamente em Voyage. Aqui você consegue enxergar o DNA do rock progressivo perfeitamente. E também muita coisa da psicodelia. Aqui, esse é o exemplo mais didático da transição psicodelia rock progressivo. É nessas duas faixas aqui. Peace of Mind e Voyage. E Peace of Mind foi coproduzida pelo Dave Mason e o Jimmy Miller. O Jimmy Miller trabalhou ali na produção de Peace of Mind. Depois dessas duas temos The Breeze, outra música que o Jimmy Miller também coproduziu com o Dave Mason. E The Breeze já é uma balada mais relaxada e que usa como base as badaladas do Big Ben, o famoso relógio do parlamento britânico. E termina com 3x Time, que também tem 3 pedaços, que é uma música com 3 pedaços bem diferentes, por isso que é 3x Time, provavelmente. Começa com uma música folk tradicional, até meio estilo Donovan, depois passa por um lado mais circense, e termina e depois pega uma parte mais experimental, mais maluca, viajante, e depois volta na parte circense. Então, por isso provavelmente o nome 3x Time, e que fecha com chave de ouro esse grande álbum aqui. E o Family persistiria até 73, lançaria mais 6 álbuns além desse. Alguns preferem o segundo álbum, Entertainment, outros preferem o A Song For You, que é o terceiro, mas eu fico mesmo com o álbum de estreia deles, o Music in a Doll's House. E sobre eu falar sobre como a psicodelia britânica, especificamente a britânica, desembocou no rock progressivo, eu me lembro que faz tempo isso, já faz mais de 15 anos, até mais que isso. Num fórum que existia na internet, britânico também, o Marmalade Skies, que eu escrevia alguma coisa lá, eu cheguei a afirmar que o rock progressivo era um desdobramento, um desenvolvimento natural da psicodelia britânica, não da americana, que era bem diferente. Daí eu lembro que teve um cidadão lá que ficou indignado, que você não está falando besteira. Por exemplo, Emerson, Lake and Palmer não tem nenhuma raiz psicodélica. Eu rebati. Como não? Por acaso o Keith Emerson não veio do The Nice? The Nice era uma banda uma banda psicodélica. E antes disso ele estava no Art. Não gravou nada com Art, mas tocou lá e também era uma banda bem psicodélica. O Greg Lake teve no The Gods, que também era uma banda totalmente psicodélica. E o Carl Palmer, apesar de também não ter gravado nada, mas passou ali pelo Crazy World of Arthur Brown, que é coisa mais psicodélica do que o Crazy World of Arthur Brown. Claro que ele tem raízes psicodélicas também. Daí o cidadão não gostou muito da minha resposta, ficou naquele nhenhen, mas pelo menos respondi. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.